Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, está neste momento envolvido numa grande polémica que, entretanto, não foi morta porque o próprio decidiu não a matar. Explico já porquê. O Ministro da Administração Interna terá dito, em resposta à polémica levantada por alguns mídias tradicionais que agora voltaram as suas atenções precisamente para esse caso, em que basicamente Luís Neves dizia que as obras numa casa que está a fazer na zona de Odmira, salvo erro, e que tem estado, enfim, a ter algumas obras pequenas, segundo o próprio. Ele diz que tem as faturas e tem as coisinhas todas certas. Ou seja, o programa é faturas, tem lá as faturas e começou por dizer que quando tivesse novamente acesso às faturas que as mostrava. Entretanto, já disse que não está disponível para as mostrar, porque aparentemente o Luís Neves acha que comemos todos os lados com a testa e somos todos atrasados mentais. A sensação que dá é que as faturas não existem. Se as faturas não são mostradas, Luís Neves diz que estava disponível para as mostrar. Entretanto, e inclusive ele gaguejou imenso, quem viu a entrevista na CNN e na TVI sabe perfeitamente do que é que se trata. Mas Luís Neves basicamente diz que estava disponível para as mostrar, agora não as mostra. A sensação que dá é, pelo menos isto alegadamente, fica no plano da suposição. Eu não estou a dizer que é verdade nem a fazer acusações criminais, mas a sensação que dá é que as faturas não existem porque não houve pagamento. E se não houve pagamento, dá a sensação que o pagamento terá sido feito de outra forma. Portanto, é esta a suposição que me leva a este caso. Mas no dia de hoje venho mostrar-vos uma reportagem do Página 1, muito bem produzida. Mais uma vez digo, o que eu disse anteriormente não passa de uma suposição. Eu não estou a acusar ninguém criminalmente, não tenho elementos para isso. Não estou a dizer que Luís Neves ou o seu amigo do peito são criminosos. O que eu estou a dizer é que é a sensação que dá. Vamos ver esta reportagem do Página 1 sobre este tema e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, 12 empresas fechadas. Amigo do peito do Ministro da Administração Interna é um campeão das insolvências e dissoluções. Antes de a Constru Barcelos começar a acumular contratos de obras públicas adjudicados pela Polícia Judiciária, João Carvalho, o amigo construtor do atual Ministro da Administração Interna e antigo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, já tinha percorrido um longo e sinuoso currículo empresarial. Não se trata, porém, de um percurso marcado por sucessos, pontuado aqui e ali por experiências falhadas, algo que faz parte da vida de muitos empresários e, geralmente, daqueles que são bem-sucedidos. Mas antes de uma quase interminável sucessão de sociedades efêmeras criadas ao longo de cerca de 2 décadas e dispersas por setores tão distintos como a construção civil, os transportes, a restauração, a mediação imobiliária, o comércio de materiais de construção, a contabilidade, o aluguer de máquinas e automóveis ou mesmo a venda de jornais e revistas. Sabem uma coisa interessante em relação, por exemplo, aos fundos europeus, e por isso é que eles são tão perversos na sua natureza? Há alguns empresários, e isso há dados que estão disponibilizados publicamente, eu até posso falar um dia sobre eles e até fazer um podcast sobre esses dados, porque eu acho que são dados interessantes, mas basicamente os fundos europeus, quando nós vemos a atribuição de dinheiros europeus a empresas portuguesas, muito do que nós vemos são empresas recém-abertas de pessoas que andam a saltar de um lado para o outro para receber os fundos europeus e que produção é puto. Ou seja, recebem os fundos europeus, saltam de setor em setor, consoante o setor que vai receber mais fundos europeus e andam a saltitar de um lado para o outro, a parasitar completamente o mundo empresarial para receber os fundos europeus, recebem-nos, tomam vantagem desses fundos, abandonam o setor e passam para o próximo. E, portanto, fica aqui a comparação e o paralelo sobre o que é que podemos estar a falar neste caso. A análise dos registros comerciais e dos processos judiciais de insolvência realizada pelo Página 1 nos últimos dias permite traçar um retrato particularmente expressivo do amigo do peito Luís Neves, apesar de ambos aparentemente se terem conhecido apenas em 2023. Das 14 sociedades em que João Carvalho participou como fundador, sócio ou gerente, algumas em conjunto com a mulher Otília Martins, em 2 permanecem atualmente em atividade. As restantes 12 desapareceram do tecido empresarial, deixando algumas dívidas que, por se tratar de sociedades de responsabilidade limitada, não afetaram diretamente o património pessoal de João Carvalho, o que é bastante conveniente. De acordo com a pesquisa do Página 1, pelo menos 6 foram declaradas insolventes pelos tribunais e outras 6 acabaram dissolvidas, liquidadas administrativamente ou encerradas. Em termos proporcionais, cerca de 86% das empresas às quais esteve ligado deixaram, assim, de existir. Uma insolvência não constitui prova de gestão danosa, nem impede qualquer empresário de iniciar novos projetos, mas este historial assume inevitável interesse público porque
Em alguns dos casos analisados, ficaram por saldar dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. A única empresa que verdadeiramente consolidou a atividade foi a Constru Barcelos, além de Medicuca, acho que é assim que se diz, sociedade dedicada à mediação imobiliária. A primeira ficou agora conhecida por ter recebido 1,9 milhões de euros em contratos adjudicados pela PJ durante o período que era dirigida por Luís Neves. O atual Ministro da Administração Interna terá mais tarde contratado a mesma empresa para realizar obras em propriedades da sua família no concelho de Odmira. Durante o fim de semana, Luís Neves confirmou a existência dessas obras particulares realizadas pela Constru Barcelos, depois de ter recebido diversas adjudicações da Polícia Judiciária. Portanto, para que isto fique claro, é interessante pensar que há aqui um conflito de interesses evidente e que isso para já é um problema ético, por muito que não possa ser apontado legalmente, é essencialmente um problema ético. E a questão é, qual de vocês que estivesse envolvido numa polémica injusta, partindo do pressuposto que vocês estão envolvidos em determinada polémica e que a polémica vos está a tratar de uma forma injusta, ou seja, a verdade dos factos não corresponde à polémica e por isso vocês quereriam resolver essa polémica, quantos de vocês que estão desse lado, pessoas honestas, que querem ver-se livres de uma polémica que nada tem que ver com a realidade, quantos de vocês é que não entregariam de imediato todas as faturas para matar estas dúvidas? É o primeiro ponto. E em segundo lugar, é interessante pensar que Luís Neves achou por bem contratar um homem que teve como histórico empresarial 86% do tempo, segundo o Página 1, falhanços, falências nos mais variados setores e que não corresponderam ao sucesso empresarial e que, dada a vida empresarial deste senhor, não correspondem propriamente, eu diria, segundo as lógicas do mercado, não correspondem propriamente à competência. Portanto, se Luís Neves não mostra as faturas, eu acho que podemos todos partir do pressuposto que ele não as tem. Porque quem não deve não teme, não é, Sr. Ministro? Quando falam da censura, jogam logo a carta do quem não deve não teme. No caso de mostrar as faturas e de corrigir uma suposta falsidade, já não querem mostrar as faturas. Portanto, se o Sr. Ministro tornou públicos os valores, se as informações que tornou públicas são verdadeiras e se esses valores estão espelhados nas faturas, Vossa Excelência entrega as faturas a um jornal, não importa qual, um jornal, à Autoridade Tributária, ao Tribunal de Contas, ao Parlamento Português, ao raio que o parta. Não me interessa a quem é que as entrega. Alguém que faça o escrutínio, mostra as faturas e diz: meus amigos, estão aqui as faturas, não houve qualquer pagamento nem por baixo da mesa, primeiro lugar, e muito menos houve um pagamento de favores face aos contratos que eu, Luís Neves, adjudiquei enquanto diretor da Polícia Judiciária e que agora estão a ser pagos para o meu benefício pessoal. Portanto, se o meu amigo quer acabar com todas as dúvidas, a resposta é simples. Chega a público e faz, e eu não acredito que vou citar Pedro Nuno Santos outra vez, mas chega a público e faz como Pedro Nuno Santos fez. Convoca uma conferência de imprensa, chega com o seu dossiezinho, pede as faturas ao seu contabilista ou a aplicação é faturas, tem aqui, apresenta as faturas, estão todas passadas, é isto que temos. E, portanto, é fácil de matar a polémica. O Sr. Ministro só não mata, e depois tem aqui mais detalhes sobre dos transportes ao comércio dos materiais de construção, etc. Já nem vou entrar por aqui, deixo o link da reportagem do Página 1, como é habitual, que tem feito um trabalho exímio, muito superior à grande maioria dos órgãos de comunicação social portugueses. Se o meu amigo quiser matar a polémica, apresenta as faturas. Se não apresentar as faturas, eu tenho que partir do pressuposto, eu e qualquer português que o julgue enquanto responsável político, que nem foi eleito pelo povo português, foi nomeado pelo seu primeiro-ministro, como acontece, aliás, portanto, o seu primeiro-ministro tem esse poder. Mas enquanto responsável político que deve explicações ao povo português, eu, enquanto parte do povo português, só tenho uma conclusão a tirar. Se o meu amigo não me mostra as faturas, é porque não as tem. E se não as tem, ninguém trabalha de borla 3 anos. Resta saber qual foi o meio de pagamento para este senhor. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.